Olá, que Deus abençoe a sua vida, Brasil, Rio de Janeiro, mundo, que a paz de Deus possa alcançar e iluminar sua casa, o seu dia. Quem vos fala aqui é o pastor Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. E eu tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica ali na rua Coronel João Valério, bem próximo ao Clube Mageense. Como eu costumo brincar, é o endereço mais conhecido da cidade de Magé. Vai ser um prazer poder receber você lá. E falando em coisas boas, nós estamos hoje aqui nesta programação, nesta maratona alegre e feliz, com uma equipe maravilhosa que é a equipe do Palavra Urgente, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Pastor, eu já passei por muitas dificuldades na vida, já passei por muitos problemas. Talvez você diga isso. E eu digo o seguinte para você, a minha pergunta é, vai desistir por quê? Você que já venceu tantas vezes, já superou tantas situações, como eu também. Tem situações que às vezes eu fico pensando assim, parado, falo assim, meu Deus, eu pensei que era o meu fim e não foi. Por quê? Porque eu resolvi segurar na mão de Deus. Segura na mão de Deus, porque certamente Ele vai iluminar a sua vida, vai lhe dar sabedoria e coisas maravilhosas acontecerão. E é com alegria que estamos aqui hoje, toda a equipe do Palavra Urgente preparando esse programa. É um programa que você pode acompanhar realmente através da rede TV, tem a rede social. Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor sobre o endereço na rede social. E é um programa que você participa de uma oração e nessa oração tem uma bênção para a sua vida. Que oração é esta, pastor? A oração com copo com água. Prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma prece pela Senhora, pelo Senhor. E algo que eu quero compartilhar também é o seguinte, a Igreja Internacional da Graça de Deus ali do Centro de Magé é um ponto de apoio para ajudar, dar assistência ao patrocinador, como também aquele que tem nossa TV. Sabia que temos um telefone à disposição, um WhatsApp? Que você pode, então, fazer contato ali e falar qual o problema que você tem enfrentado na nossa TV, esclarecimento com respeito ao patrocinador, qualquer dúvida estamos à disposição. Pastor, olha, tem um familiar faleceu, precisamos de alguém para dar uma palavra à família, pode fazer contato. Com certeza iremos, porque é uma equipe preparada para dar total assistência e com grande alegria. Ali em Magé, obreiros preparados, uma equipe preparada para abençoar a sua vida, uma equipe preparada como aqui é do Palavra Urgente. Vamos então à história da senhora Renata Caroline, que se deparou com uma enfermidade. Ela se deparou com uma doença psoríase, que é uma doença que acomete a pessoa e ela começa então a ter um problema sério na pele, rachadura, vermelhidão, como diz então a medicina, e ali a pessoa ela vai sofrendo. E é algo que acomete muitas das vezes o adulto jovem. Nós vamos entender melhor, tem até o doutor, que é um quadro maravilhoso, que ele vai falar melhor ainda. Vamos aqui, a tela com a Renata, conosco. Começou com uma bolhazinha no meu pé. Estourou a bolha, em vez de sumir, começou a aumentar e criar tipo uma feridinha assim. Como ela começou a aumentar, começou já a incomodar mais. Então, o pé da Renata estava praticamente em carne viva, né? Era uma ferida considerável na sola do pé e cada vez mais ia aprofundando ali na carne, ela ficando bem feia. Quase 2 meses que eu estava com essa ferida e eu peguei uma faixa, uma gaze, aquelas faixas, e enrolei o pé para conseguir pisar, porque eu não conseguia mais pisar. A gente viu o sofrimento qual ela estava passando, né? Aquele pé enfaixado, gemendo de dor, né? E a gente ficava muito incomodado com aquilo, porque não é fácil, né? Aí eu cheguei num ponto que eu falei, eu preciso ir no médico, não tem condição. Marquei uma consulta. E daí ele falou assim, ó, realmente tá infeccionado o seu pé, eu vou te passar um antibiótico local, e também vou passar um antibiótico para você tomar. Fiz o tratamento, 15 dias, tinha um retorno. Aí eu até falei pro médico, olha, doutor, eu não sei o que é, mas conforme eu fui tratando meu pé, começou a aparecer nos meus dedos das mãos. Meu irmão, minha irmã, que situação, né? Que situação. Viu a enfermidade acometendo? Algo que até observamos na filmagem com respeito, né, à questão da... Olha o pé dessa senhora. Olha o risco dessa senhora sofrer com uma infecção, de repente contrair até uma enfermidade ainda pior, agravar. Imagina. E eu sei que tem pessoas que não estão numa situação como esta da senhora Renata. De repente está numa situação pior. Você sabia disso?
Tem pessoas que estão numa situação pior e muitas das vezes ela não busca o milagre. Deus é Deus que faz o milagre. Deus é o Deus que muda. O Deus da Bíblia é um Deus que transforma. Eu quero até convidar a senhora, o senhor que está acompanhando a programação agora, atenção, atenção Brasil, atenção mundo, atenção Rio de Janeiro. Você pode compartilhar esse programa com pessoas e se você está sofrendo com essa enfermidade ou conhece alguém, você vai preparar água, porque daqui a pouquinho, aqui está o copo com água, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma prece. Aqui está o copo com água, olha só. Essa equipe é a melhor equipe do Brasil, não é à toa que eu digo isso. Olha, já mostrando o copo com água aí, porque daqui a pouquinho você vai consagrar essa água. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, apresentar a Deus, e antes de beber, você vai pegar e vai separar um pouco dessa água consagrada e vai molhar esse local. Talvez você tenha enfrentado uma enfermidade assim. Se você conhece alguém, compartilha com alguém, explica para a pessoa, o vídeo vai explicar para ela. E certamente Deus vai operar. Certamente o melhor vai acontecer, porque o Deus da Bíblia, ele muda toda e qualquer situação. E eu quero dizer para a senhora o seguinte, ó, tem jeito, hein? Tem jeito, prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho estaremos fazendo a prece. Se você quiser preparar uma garrafa com água, uma água à parte, para poder lavar o local, faça, porque Deus vai iluminar a sua vida. Eu creio no melhor de Deus. Eu creio na vitória. O que a pessoa não pode ficar é parada, estacionada, aceitando a situação. Pelo contrário, creia no milagre, porque o Deus da Bíblia, ele abençoa, ele muda as situações. Vamos então aqui a uma reportagem? Conosco, aqui na tela. Segundo dados da Associação Brasileira de Dermatologia, cerca de 125 milhões de pessoas sofrem com a psoríase ao redor do mundo. A empresária norte-americana Kim Kardashian convive com a psoríase desde os 25 anos. Hoje, com 44 anos, Kim diz que mesmo seguindo a dieta, às vezes passa por surtos da doença. A empresária revelou que desenvolveu artrite psoriática em consequência da patologia. A doença não possui cura, sendo uma patologia autoimune e inflamatória. Alguns fatores de risco são obesidade e o tabagismo. Em casos graves e quando não tratada corretamente, a psoríase pode contribuir para o desenvolvimento de outras comorbidades, como por exemplo a diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Você acompanhou aí? Muitas são as pessoas sofrendo, padecendo com essa enfermidade. Porém, vamos entender um pouquinho mais em um quadro maravilhoso que tem no programa Palavra Urgente. Os câmeras trabalham, vão atrás de buscar ali o médico, toda a produção, a direção, o diretor, senta ali, consegue uma agenda. Olha, um beijo em todos os médicos, um forte abraço, um carinho, um aconchego em todos os câmeras, em todos, que fazem chegar realmente aí a senhora, o senhor, que faz chegar a senhora, o senhor, o conhecimento. Porque o doutor ele vai falar agora, ele vai explicar. E isso aí demanda um trabalho muito grande. Mas tudo isso para que você tenha conhecimento, tudo isso aí para que você tenha esclarecimento. Então, vamos aqui nesse quadro maravilhoso que o doutor responde, conosco, aqui na tela. A psoríase é uma doença muito comum da pele, né? É considerada uma doença inflamatória, né? Mas ela também tem um componente, assim, ela também é imunológica e a pessoa apresenta uma alteração na pele, né? Então, se eu falar, o paciente tem psoríase, não quer dizer que toda a pele dele tem psoríase. Ele pode ter psoríase, por exemplo, palmo plantar, né? Ele pode ter psoríase só no couro cabeludo. Ele pode ter psoríase que são grandes placas ou psoríase com pequenas placas. Ele pode ter uma psoríase só nas articulações, né? Com pouquíssimas lesões na pele. Ele pode ter psoríase só nas áreas de dobras, né? Tipo, na dobra da axila, na dobra entre o bumbum, né? Então, assim, existem várias formas de psoríase. Geralmente é a lesão cutânea, né? É o aparecimento de uma placa, geralmente o mais comum é uma placa. Placa é como se fosse assim, uma coisa grande, né? Um pouco grande, altinha. Ela tem uma descamação, é áspera, né? E elas gostam de aparecer muito assim em cotovelos, né? Joelhos, a região lombar. Se for uma psoríase mais grave, você tem que tratar com os cremes, mas também você tem que dar medicação, tá? Hoje em dia existem várias medicações para psoríase, inclusive para medicações bem modernas, para psoríase grave mesmo. O paciente que tem psoríase grave, ele sofre, né, muito, porque além das lesões de pele, ele tem também, como eu falei, problemas da articulação, né?
Mas graças a Deus, hoje em dia no Brasil, em todo o mundo, muitos medicamentos novos estão sendo liberados e se trata com esses medicamentos. Mas não é uma doença que leva muito a óbito. O que ela modifica muito é a qualidade de vida do paciente, tá? É claro, se o paciente tem uma psoríase muito grave, às vezes ele tem uma psoríase tão grave que ele fica todo cheio de psoríase, da cabeça aos pés, né? Que a gente chama... Ele fica eritrodérmico, fica vermelho. Aí sim, ele pode internar, ele pode ter problemas, ele funciona como um grande queimado. Então aí ele pode falecer por causa disso. Mas não é uma doença que a gente vê que o paciente vai falecer disso, mas afeta muito a qualidade de vida dele. Meu amigo, minha amiga, você acompanhou aí o doutor explicando, falando, orientando. E são médicos maravilhosos, são profissionais maravilhosos, médicos, médicas, que com o coração disponibilizam ali um tempo da sua agenda, que é corrida, para poder dar essa orientação, esclarecimento e contribuir muito para essa programação. E essa programação ela é feita com amor, com carinho. E sabia que nós gostamos também de um aconchego, de um abraço? Não faz mal a ninguém, não. Você pode ir lá na rede social lá e colocar um coraçãozinho. Você pode na rede social lá falar assim, olha, eu gostei, hein? Olha, fizeram um corte aí no programa, olha, o câmera fez um lance aí, pode elogiar ele, vai gostar também o diretor, o produtor, a TV, todos nós. E certamente você vai ser melhor, seu dia vai ser mais alegre, participe. Então, por isso que eu digo para a senhora e o senhor, siga a rede social, se inscreva. Você pode, através do Instagram, pesquisar lá, @Palavra Urgente e começar então a seguir. Ou através do YouTube. Você se inscrever lá, @Palavra Urgente, pesquisa. Toda vez que chegar uma matéria nova, são vários e vários apresentadores, são vários e vários pastores com uma palavra maravilhosa, uma direção, uma oração, um trabalho de primeira para abençoar a sua vida e fazer o seu dia começar realmente aí de maneira positiva. Então, acompanha conosco. Vamos entender um pouquinho mais a história da senhora Renata, que passou por lutas, dificuldades, adversidades e não se entregou conosco aqui na tela. E daí ele me encaminhou para uma dermatologista, eu marquei já a consulta, né, o mais rápido possível. Cheguei para a dermatologista, expliquei a situação, mostrei o meu pé para ela. Assim que eu mostrei o meu pé, ela olhou e falou assim, é psoríase, mas eu preciso fazer uma biópsia para ter certeza. Aí ela falou assim, saia daqui e marque a biópsia imediatamente. Em abril de 2022, Renata faz a biópsia e o resultado confirma. Ela está com psoríase. Segundo os médicos, é uma coisa que ela teria que conviver pro resto da vida, né? Ela falou assim, vou te passar uma pomada específica para psoríase e um hidratante. Eu fui, comprei os medicamentos que ela pediu, ia sarando um dedo, o outro abria. Ficou um ciclo assim, sabe? Fechava, abria, tanto no pé como nas mãos. E ela foi e buscou a cura em Deus, ela creu, né, no poder de Deus, ela começou a fazer campanhas na igreja, ela até mesmo comenta que cada culto Deus ia falando com ela. E foi interessante porque cada sexta-feira que eu vim, Deus falava algo comigo, específico, e eu anotava aquele entendimento e começava a praticar. Graças ao bom Deus, aí voltamos, estamos juntinhos aí e Deus tem coisa maravilhosa para a sua vida. Algo que ela colocou no coração, o que ela fazia? Ela ia às sextas-feiras e cada sexta-feira ela ia alcançando algo, um conhecimento. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vamos entender? A Bíblia diz aqui em Neemias, capítulo de número 6, no versículo de número 3, vamos entender aqui? Diz aqui assim, Neemias capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra? Olha o que disse Neemias, enquanto eu a deixasse, se for ter convosco. Você não pode deixar de construir uma grande obra. A sua família, a sua saúde, as suas finanças, a sua vida sentimental, financeira. Você não pode descer, quer desanimar. Você não pode descer, quer se deixar levar por outras coisas. Então põe no coração essa mensagem que o Deus da Bíblia vai te abençoar. E é isso aí que Deus tem para a nossa vida, coisas maravilhosas que Deus quer fazer. Pastor, eu creio que Deus pode fazer coisas maravilhosas. Também creio. Então, conosco, aqui na tela. Começou mais ou menos em janeiro de 2022 e em setembro, mais ou menos, que eu
assumi aquilo ali e continuei perseverando. E no final da campanha, depois de 7 semanas, eu contei meu testemunho. O milagre que aconteceu na vida da Renata foi a determinação, foi a perseverança. E assim Deus operou e graças a Deus ela foi curada. E hoje, para a glória de Deus, o pé dela está completamente sarado, completamente curado e hoje ela desfruta de plena saúde. Depois disso, já mais de 1 ano, aí nunca mais. Meu pé tá limpinho, eu tenho uma pequena cicatriz da biópsia ali, bem pequenininha, mas não tem mais nada, os meus dedos estão limpinhos, não tive mais nenhum foco da doença, Então eu creio que Jesus me curou completamente. Está curada, abençoada. Está curada e abençoada. Você crê nisso? O meu copo com água já está preparado. Nós vamos fazer uma prece, fazer uma oração, colocar diante de Deus. Mas eu quero desde já convidar o Senhor a estar conosco na Igreja Internacional da Graça de Deus, bem ali do centro de Magé, que fica localizada na rua Coronel João Valério. Olha a imagem aí, ó. Olha a imagem da igreja aí. Essa equipe é uma bênção, é uma maravilha. Aí está o templo, a nave, onde certamente você vai receber a boa palavra e um milagre vai acontecer na sua vida. Deus pode e quer fazer. Eu convido você a estar comigo domingo, 8 da manhã, como também às 18 horas na rua Coronel João Valério, 281, bem no centro de Magé. E eu creio no milagre de Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, abençoa este copo com água. Fluidifica, ó Deus, com o teu poder, de maneira que seja o Senhor a tocar, com unção, curando, libertando e transformando. E você crê, diga, eu creio na bênção do Senhor. E quando esta pessoa lavar o local da ferida, quando esta pessoa fizer uso desta água, a bênção do Senhor estará com ela. Diga amém, beba da água. Glória a Deus, aqui está o copo com água, deixa eu colocar ele aqui. E de coração quero determinar, Senhor, o seguinte, olha, um dia de vitória, um dia de paz. Fica aqui um beijo, nosso coração, para o seu coração. E não desanima não. Não abra mão do seu casamento, da sua vida, porque tem jeito sim. Quantas são as pessoas que estão pensando que chegou ao fim, que acabou? Eu digo para você, não acabou. Deus pode socorrer. Vamos então à bela faixa musical. Continua o seu dia com vitória. Um beijo de toda a equipe do Palavra Urgente. A paz. Filho, não deixe o desespero te tomar, nem pare por um segundo de acreditar em mim. Eu tenho o universo em minhas mãos e nada sai do meu controle, então confia em mim. Você não está sozinho. Ore pelos seus amigos. Enquanto você ora, eu cuido de você e restituo em dobro o que você perdeu. Permaneça firme, isso vai passar. E prometo que sua história ninguém se esquecerá. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e vou te fazer vencer.